5 dicas para você nunca mais errar em um design de sobrancelhas. Olá, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Bom, o que é muito bom, né, merece ser compartilhado. E essa é a minha função aqui, a minha obrigação com vocês. Bater carteirinha aqui e sempre dar dicas úteis para você, designer de sobrancelhas, que está se especializando, ou você ainda que pretende se tornar uma designer de sobrancelhas. Então, cansou de errar no design da sobrancelha da sua cliente? Ou você ainda não sabe como que realiza esse design de sobrancelha de uma forma precisa e que no final a sua cliente sai satisfeita da sua marca? Então vamos lá, que hoje eu vou dar 5 dicas para vocês nunca mais errarem em um design de sobrancelhas básico. Bom, quando a gente vai iniciar o atendimento na nossa cliente, o que é muito necessário é você avaliar a sobrancelha dela antes. Ai, Amanda, mas eu preciso somente olhar a sobrancelha da minha cliente e ver o que eu vou fazer, o que ela vai querer ali na hora? Não. A gente, quando vai fazer uma avaliação em uma cliente, antes de realizar um design básico, um design com rena, a gente precisa entender a sobrancelha da nossa cliente. Ver qual é o formato dela, entender o formato do rosto dela, qual é o desenho da sobrancelha dela que está hoje, como que ela costuma, né, fazer as sobrancelhas dela. E quando a gente se trata, né, da questão de design, né, que é o mapa ali onde a gente vai iniciar todo o nosso trabalho na sobrancelha da nossa cliente, a gente precisa ter uma avaliação precisa. E tudo começa com o formato do rosto da nossa cliente. Eu vou colocar foto aqui para vocês, onde vocês vão, né, ver rostos, né, que não combinam com certos tipos de sobrancelhas. Então, para a gente fazer um design na nossa sobrancelha, né, na sobrancelha da nossa cliente, a gente precisa entender os formatos de rosto, os formatos e os tipos de sobrancelhas. Não tem um porquê, exemplo, de eu fazer uma sobrancelha totalmente arqueada em um rosto que é oval. Não vai ficar uma coisa harmoniosa e eu vou acabar prejudicando, né, a estética do rosto da minha cliente. Então, para mim iniciar o meu processo, né, de design de sobrancelha, eu preciso entender o formato do rosto da minha cliente e entender como que tá a situação da sobrancelha dela. Como que eu vou fazer a sobrancelha dela ficar no formato correto e no formato que é necessário para o rosto dela. Então, a primeira dica é essa. Entenda o formato e o tipo da sobrancelha da sua cliente para você desenvolver o seu trabalho e você conseguir trazer um formato harmonioso para a cliente da nossa sobrancelha, um formato harmonioso para nossa cliente e para a gente, né, trazer uma sobrancelha onde faça jus, né, em um conjunto com o formato da sobrancelha dela e com o tipo de rosto dela. E após, né, a gente fazer, né, uma avaliação do formato da sobrancelha da minha cliente, o tipo de rosto da minha cliente, eu tenho que verificar, né, a estrutura do fio dela. Eu preciso ver, preciso entender se são fios, né, saudáveis, como que tá a saúde dessa sobrancelha. E para a gente iniciar o design, eu preciso respeitar a estrutura natural dessa sobrancelha. Então, às vezes é necessário a gente entrar com um design estratégico, onde não é removido muitos pelos nessa sobrancelha, para a gente respeitar e realizar um crescimento, né, correto, de acordo com o desenho que é correto para essa sobrancelha. Então, muitos profissionais hoje em dia utilizam, né, o design estratégico. E esse tipo de técnica, né, que é usado muito hoje em dia, inclusive eu uso bastante nas minhas clientes, é utilizado também em quem procura, né, fazer o crescimento saudável das sobrancelhas, onde alguma cliente tem falha, onde uma cliente precisa desenvolver um crescimento nessa área da sobrancelha dela. Então, a gente realiza o design estratégico, onde a gente, né, cada fio que tem ali na sobrancelha daquela cliente vai ser removido de uma forma estratégica com um propósito. Qual é o propósito? Fazer a sobrancelha dessa cliente crescer, corrigir o design que estava incorreto na sobrancelha dessa cliente. Então, tem todo um porquê e tem toda uma avaliação que é precisa, né? Que é preciso a gente realizar. Então, a dica, né, número 2 dessa parte do nosso design, para a gente chegar a um design perfeito na sobrancelha da nossa cliente, é respeitar a estrutura desse fio. Se esse fio, ele precisa, né, ser respeitado e não ser removido, a gente precisa realizar um design totalmente estratégico. E a terceira dica do vídeo de hoje
é a gente saber utilizar, né, a ferramenta necessária para direcionar o nosso mapeamento no design dessa sobrancelha. É muito importante a gente utilizar, né, quem ainda não tem conhecimento e não sabe as técnicas de uma sobrancelha mão livre, é muito importante você utilizar, saber utilizar o paquímetro ou a linha para te auxiliar nas marcações e no desenho dessa sobrancelha. Então, essa dica é muito importante, é fundamental para qualquer design na sobrancelha de uma cliente ou na sua sobrancelha de quem for. Você precisa ter um direcionamento e isso o paquímetro consegue te entregar com muita precisão, a linha também com as marcações corretas, se você saber realizar um mapeamento. Então, leva isso para sua vida porque a gente usa isso em qualquer ocasião. Em qualquer caso, você precisa fazer um mapeamento nessa sobrancelha. Você começou o seu atendimento, você precisa fazer o mapeamento dessa sobrancelha. É uma sobrancelha de uma cliente nova, você não tem conhecimento de como que é a sobrancelha dela, você não tem certeza se é o desenho correto para a sobrancelha dela, após toda a avaliação que você fez, utilize o paquímetro, utilize um lápis branco ou uma caneta em gel para te auxiliar nessas marcações, porque vai te ajudar muito. A gente precisa ter um desenho simétrico da sobrancelha da nossa cliente, aonde, né, não vai prejudicar a harmonia no rosto dela, aonde não vai prejudicar as expressões dela. Então, a dica número 3 é você utilizar um paquímetro ou uma linha para te auxiliar no mapeamento. Estudem muito o mapeamento. Qualquer coisa que você vai fazer em uma sobrancelha, desde micropigmentação até um design com rena, você precisa utilizar o mapeamento para você ter um direcionamento e respeitar todos os fios nas sobrancelhas de uma cliente. Mas antes da nossa quarta dica, para tudo que você está fazendo, dá uma pausa aqui nesse vídeo, já vai se inscrever nesse canal, não saia daqui sem se inscrever, já ative o sininho de notificações também para o YouTube sempre te notificar quando eu trouxer esse tipo de conteúdo para vocês. Também compartilha com uma amiga que gostaria também de entender ou que ela quer se tornar uma designer de sobrancelhas e comenta aqui nesse vídeo qual o próximo tema que você gostaria que eu trouxesse aqui para vocês. Comenta o que você achou também e qual a sua maior dificuldade em um design de sobrancelhas, combinado? Já deixa o like desse vídeo também. Não saia desse vídeo sem deixar um like aqui para me ajudar, combinado? Bom, e a nossa quarta dica de hoje é saber respeitar a espessura da sobrancelha da sua cliente. Se você pegou um atendimento, né, uma cliente que está vindo com a sobrancelha super grossa, tá um tempo sem realizar, já não tem nenhum design mais na sobrancelha, ou se você está fazendo um design em uma sobrancelha pela primeira vez de uma cliente, é a primeira vez dela fazendo aquilo com você, saiba respeitar a espessura dessa sobrancelha. Tome cuidado para você não afinar as sobrancelhas. Um dos maiores erros que acontece é designers de sobrancelhas, ainda que não tem tanto conhecimento, afinarem as sobrancelhas de muitas clientes. E nisso, gerarem feedbacks totalmente negativos, prejudiciais ao seu atendimento, à sua profissão. Então, saiba fazer um mapeamento. Uma dica liga na outra. O mapeamento, ele vai te dar um norte. O mapeamento, ele vai te ajudar. Então, é muito importante. Eu sei que é chato, às vezes, a gente ficar fazendo tantas marcações, mas hoje em dia a gente tem duas opções. Tanto você fazer o mapeamento com o paquímetro, tanto o mapeamento com linha. Ah, eu não gosto de sujar tanto minha cliente e acabar fazendo um trabalho ali. Não precisa usar linha, usa o paquímetro. Com o paquímetro você já vai ali objetivamente aonde você quer fazer suas marcações e faz um design perfeito. Hoje em dia eu utilizo somente o paquímetro. Já utilizei a linha, só que com a linha eu acho que faz muita bagunça, muita sujeira, demora um pouco mais. Então eu preciso fazer o meu desenho com paquímetro ou a mão livre quando é de clientes que eu já conheço. Se eu não conheço nenhuma sobrancelha, eu não vou ali no achômetro. Eu pego o meu paquímetro, vou medindo para mim ter um norte, para poder me guiar ali para fazer um design preciso na sobrancelha da minha cliente. Não tem o porquê de eu atender uma cliente que a sobrancelha está totalmente desigual, grossa, ou que a pessoa nunca realizou um design na sobrancelha, porque tem gente que nunca fez a sobrancelha hoje em dia. Então, é muito perigoso eu pegar e fazer ali a mão livre e acabar com a sobrancelha da minha cliente, fazendo ela ficar com uma sobrancelha fina, uma sobrancelha reta, outra arqueada, tirar demais, tirar fios desnecessários, porque com o paquímetro com a linha você consegue ali
fazer a marcação de toda a sobrancelha onde você vai remover. Então, é muito importante a gente saber respeitar a espessura dessa sobrancelha. Vamos para a quinta dica e não menos importante. Essa dica que eu vou dar para vocês agora é uma coisa que a gente tem que saber, né, como profissionais, é ouvir. É muito difícil a gente, né, eu generalizo porque muitos profissionais têm a dificuldade de saber ouvir a sua cliente. Às vezes, muitas, né, acham que só porque vieram procurar você, elas não têm conhecimento da sobrancelha delas, ou elas não têm direito de opinar. Mas muitas profissionais estão erradas. A gente tem que saber ouvir, sim, nossa cliente, saber o gosto dela, saber como que ela gosta da sobrancelha, saber as inspirações que ela tem. É óbvio que a gente não consegue replicar, por exemplo, a minha sobrancelha na sua sobrancelha, porque cada uma tem fios diferentes, cada uma tem um ângulo diferente, cada uma tem rosto, sobrancelhas diferentes. Então não tem um porquê de eu replicar nessa sobrancelha. Então, saiba ouvir sua cliente. Isso é uma dica muito importante que muitas profissionais falham nisso. E na hora que ali vão mostrar o resultado para as clientes, às vezes acabam recebendo, infelizmente, feedbacks negativos. Então, para evitar, né, esse transtorno, para evitar essa dor de cabeça, saiba ouvir a sua cliente. É muito importante a gente ter esse feedback e ouvir, né, as nossas clientes, saber os gostos dela também. Não é porque ela veio te procurar que ela sabe mais ou menos. Então, saiba ouvir a sua cliente. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não saia desse vídeo sem deixar um like, sem compartilhar com uma amiga, sem comentar, sem se inscrever nesse canal. É muito importante, né, todas essas suas atitudes, de você compartilhar, de você se inscrever. Eu ressalto isso porque isso é muito importante e ajuda muito, né, o meu conteúdo a chegar a outras pessoas também que querem se especializar e se tornar uma designer de sobrancelhas. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Um beijo e até o próximo!